Este é o Espiritismo em Foco, uma produção conjunta da Federação Espírita Brasileira e da Comunhão Espírita de Brasília. E hoje nós estamos na Tenda de Ismael, na Federação Espírita Brasileira e tendo por estúdio a Biblioteca de Obras Raras. A nossa querida convidada é a psiquiatra doutora Henriqueta Camarote e ela vai conversar conosco sobre o livro Consciência Autocurativa. Seja muito bem-vinda, querida Henriqueta. Muito obrigada, obrigada pelo convite, obrigada por essa oportunidade de estar aqui não só nesse lugar do conhecimento universal, mas também de poder conversar e refletirmos juntos, né? Nas pessoas que estão nos escutando e todos que tendo a oportunidade da gente estar aqui e falar um pouquinho da nossa caminhada. E vejam só, nós vamos descobrir que há 7 passos para a consciência autocurativa. E vamos a eles, não é, doutora Henrique? Vamos. Os 7 passos da autocura, né, que é o conhecer, o aceitar, o se conectar, potencializar a cura, autotransformar-se, agradecer e disseminar, são 7 passos. Eles foram concebidos, né, dentro da visão da prática, porque dentro desses 35 anos de prática, escutando pessoas, eu fui observando porque tinham algumas pessoas que respondiam melhor aos medicamentos e outras não. E fui observando que o medicamento é apenas um instrumento, é uma parte do processo. Mas a verdadeira cura, a verdadeira superação de um processo de sofrimento está na postura e na caminhada de cada um. Então, por isso, as diversidades de respostas aos vários tratamentos, inclusive a psicoterapia, a medicação, aos tratamentos espirituais, que às vezes algumas pessoas respondem e outras não. Por quê? Porque está precisando daquela, vamos dizer assim, daquele desenvolvimento do caminho interno. Então, a consciência autocurativa é o desenvolvimento do caminho interno em direção à cura e à superação. Isso prova de que tudo se inicia de dentro para fora e não de fora para dentro. Com certeza, com certeza. Por exemplo, no primeiro passo, né, que é o conhecer. É um passo importante, é eu saber o que eu tenho, né, o que acontece comigo, quais são os recursos que eu tenho à disposição, como é que eu vou começar meu tratamento, o que melhora, o que piora, o que eu tenho que fazer. Então, isso é um passo do conhecimento. Ainda hoje, existem algumas doenças que as pessoas não conseguem nem falar o nome, nem conhecer, né? Dizer assim, eu tenho tal doença, por exemplo, o câncer, né? Ainda sou, desde pequena, aquela doença, né? O CA, existe um medo de falar a palavra câncer, assim como esquizofrenia dentro da área da psiquiatria. Então, são nomes, são diagnósticos, mas isso não quer dizer que é uma sentença de doença para sempre ou de sentença de morte. A doença é apenas um aspecto nesse conjunto de conhecimentos sobre mim mesma, de dentro para fora, e sobre os recursos que eu vou me disponibilizar a receber. Então, o primeiro passo é conhecer. Eu estar aberta para conhecer o que eu tenho, para saber quais são as possibilidades e o que eu posso fazer nessa caminhada da autocura. E o segundo passo, logicamente, vem como um passo assim fundamental, a aceitação. Por que aceitar, né? Porque na grande maioria das vezes nós não aceitamos as nossas doenças, não aceitamos os nossos sofrimentos. Então nós sofremos porque a doença tem um sofrimento mesmo, real, e nós sofremos muito mais porque não as aceitamos. Então eu vivo num confronto permanente, dizer como é que eu vou lidar com isso? Eu não me sinto merecedora. Por que comigo? Por que eu fui condenada a ter essa doença? Então, a aceitação é vamos dizer, aquele upgrade, aquele passo fundamental para eu começar a me curar.
mas também está relacionado à questão da ansiedade, porque muitos de nós vivem no presente, com um passo no futuro e não esquece o passado. A aceitação com certeza tem a ver com a minha história de vida, né? Toda a minha história passada, minha relação com minha família, com o mundo. Por que eu me tornei tão fechada? Por que eu me tornei tão preconceituosa muitas vezes? Então, quando eu estou diante de um desafio, que é uma perda ou uma doença ou uma situação difícil para mim, por que eu me fecho, eu me isolo, né? Exatamente porque eu não aprendi essa flexibilidade, esse jogo de cintura, essa visão da resiliência, dizer assim, não, o que eu posso fazer para superar o problema e aprender com ele? Então, a aceitação é aquele movimento profundo de entrar em si mesmo, do dentro para fora, e dizer assim, ok, eu tenho isso, eu estou passando por essa situação, mas o que eu posso fazer para sair? Então, eu não estou falando de uma aceitação passiva. Sim, sim. De uma resignação, entre aspas, de achar que é assim mesmo, que eu mereço. Não é isso, é o contrário. Eu estou dizendo, eu vou aceitar o que eu tenho para dizer assim, então, eu posso fazer como para superar? Então, a aceitação é aquele movimento interno para eu poder dar o movimento de superação. E o terceiro passo, qual seria ele? O terceiro passo é muito interessante, que é a conexão. É conhecido, é sabido que quando nós estamos vivendo uma dor, quer seja uma perda, quer seja uma doença, nós nos isolamos, né? Nós entramos na descrença. Ninguém vai me ajudar, só eu posso resolver, mas assim mesmo eu não tenho forças para resolver. A pessoa se isola, sobretudo na depressão, que é a área que eu mais atuo, né? Então, esse isolamento é como se você pegasse uma bateria e desplugasse ela, reabastecer a energia. Então, quando nós nos isolamos, nós nos desplugamos do universo. Então, a conexão é um reconectar-se, um replugar-se no processo. Com quem? Não, com minhas células, em primeiro lugar, com o meu corpo, com os seres que estão em minha volta, meus familiares, com os profissionais que estão me acolhendo, estão me ajudando, com as pessoas, né, que estão emitindo energia de luz, de cura, com o universo. Aí a pessoa pode dizer, mas eu não acredito em Deus. Não tem problema, o universo é o universo. A forma como você vê o universo não importa nomes, importa que é um sistema consciente, inteligente, e que as leis são muito, elas têm uma própria evolução e você pode se conectar a essas leis. Então, no lugar de você se isolar num quarto, em você mesma, se sentir, às vezes, arredio a uma ajuda, inclusive, alguém que traz, às vezes, até uma ajuda, você vai fazer exatamente o contrário, dizer, ok, com quem ou o que eu preciso me conectar? Quais são os caminhos que eu tenho à minha frente, o leque de opções, para exatamente eu fazer o caminho inverso da doença? Porque a doença foi uma desenergização do processo da vitalidade, da energia vital. Então, para eu revitalizar o meu organismo, o meu ser, a minha consciência, eu tenho que me conectar. Então, a conexão ela vem depois da aceitação, mas lembrando que a aceitação vai estar dentro da conexão. Porque quando eu aceito, às vezes eu aceito parcialmente. Aí depois vem a conexão, aí eu começo a pensar assim, mas eu estou me conectando, vem outros referenciais para me ajudar a aceitar. Porque eu estou vendo, eu estou percebendo o mundo em várias outras dimensões. Então, eu tenho mais elementos para construir a minha aceitação. É quando eu me conecto, eu me abro para o universo, eu me abro para o conhecimento da espiritualidade, das potencialidades, da construção do universo. Aí eu posso
ter uma aceitação até mais sutil do meu processo. Mas eu posso também, nesse ato de conectar, eu preciso me conectar comigo mesmo, né? Com certeza. A conexão consigo mesmo, né? Aí nós podemos entrar nos conceitos da psicologia junguiana, né? A conexão com o próprio self. O que é o self? Ele é a consciência interior, a sabedoria, o Deus interno dentro de cada um de nós. Então, a conexão, ela começa por aí, mas ela também é reforçada na medida que eu me conecto com as energias curativas do universo. O Pietro Baldi, um filósofo né, italiano, ele falou né, na Grande Síntese, um livro muito espetacular, que diz assim, nós temos a noures, que são as correntes universais do conhecimento. E quando eu me preparo, assim, com conhecimentos, já falei, com aceitação, eu posso entrar em contato com essas noures, com esse potencial de conhecimento e aproveitar esse potencial em um benefício de uma cura pessoal. Além disso, aí nós podemos ser instrumentos dessa cura para outras pessoas, para o planeta, para outros seres do universo, né? É como se eu retirasse, então, dessas nuances, a energia vital que eu mesmo deixei escapar. Exatamente, porque quando a gente se desconecta, quando a gente anda um pouco fora da nossa missão, aí entra um conceito que eu gosto muito, é de todos nós procurarmos entender a nossa missão. Né? Existe uma diferença entre projeto e ideal. Projeto é uma coisa muito material. Eu quero estudar isso, eu quero desenvolver minha profissão dessa forma, eu quero comprar uma casa, eu quero... Agora, ideal e missão, tem a ver, né? Ideal e missão estão juntos. É assim, qual é a função, qual é a missão que eu tenho em relação ao planeta, a essa oportunidade de estar aqui, vivendo, de ter aprendido, de ter estudado, de ter trazido para a minha vida, assim, ter recebido tantas coisas boas. Tem uma missão aí. E todos nós temos uma missão. Né? Pode ser a pessoa assim, que não teve nem condições de estudar, mas ela tem um aprendizado, uma sabedoria que faz com que ela seja um multiplicador da vida. Então, a conexão, voltando, né, a conexão, é essa conexão consigo mesmo, você conversar com suas células, as células que porventura até possam estar danificadas, fazer um acordo com elas, conversar, acarinhá-las, né? Dizer, vamos em frente, vamos juntos assumir essa missão. Então, aí vem o quarto passo, que é a potencialização da cura. Por que esse passo também entra aí, né, na conexão? Porque eu vou aceitar o que a vida está me oferecendo. Então, eu tenho recebido, vou dar um exemplo, pessoas que já chegam no consultório dizendo assim, olha, eu vim para a consulta, mas eu não quero usar o remédio. Ou o inverso. Eu quero usar remédio, mas eu não acredito em terapia. Ou então, eu posso até fazer uma terapia, mas a parte espiritual, isso aí eu não acredito, eu sou materialista. Então, a pessoa já fez a priori uma interdição no seu processo. Ela já fechou uma porta, né? Então ela disse assim, essa porta eu não quero saber, eu não quero andar por ali. Então será que não seria exatamente aquela porta que vai ajudá-la a descobrir as outras portas, a abrir outras portas e outras janelas? Então, a potencialização da cura é se abrir, reduzir os preconceitos. Mesmo que você diga, eu não acredito, mas eu vou. Quem sabe? Né? Eu não sou o dono da verdade absoluta. Existem milhares de coisas que pertencem ao mistério, que tem o conhecimento, o problema e o mistério. Né? Então, nós podemos alcançar um pouco do conhecimento, um pouco. Podemos superar alguns problemas, mas o mistério é um processo sempre a ser descoberto. Então, a potencialização da cura é você abrir seu coração para as oportunidades que a vida te reserva.
E essa oportunidade pode ser o caminho da cura, inclusive daquilo que te faz sofrer, né? Aí nós conhecemos, nós nos conectamos, tentamos nos auto-iluminar. E qual é o próximo passo, doutora Henriqueta? O próximo passo diria que é a resiliência. Eu gosto de resiliência, né? E ela é muito gostosa, não é? Quando bem entendida. Exatamente. Resiliência é a chave da nossa evolução, né? Eu aprendo com a minha caminhada. E a autotransformação é o 5º passo. Por que esse passo aí, né, entrou nessa caminhada? Porque toda vivência traz consigo um aprendizado e uma autotransformação. Se eu não quero conhecer o que eu tenho, se eu não aceito, se eu bloqueio, não, isso eu não mereço isso não faz parte, não quero saber, então eu já fechei portas. Se eu não me conecto e me isolo, eu também estou impedindo o processo de crescimento. E, finalmente, né, se eu não potencializo a cura, e se eu não me transformo, aquilo que eu vivi pode até melhorar um pouquinho, pode até você tomar um remédio, a dor passa. Mas aquele processo vital, de dano que houve no teu sistema, ele pode até atingir um outro sistema. Ele vai caminhando na medida que você não se transforma a ponto de eliminar aquilo que está te fazendo sofrer, não é? O sofrimento, ele pode transitar de uma área para outra. Se você não realmente se transforma a origem primeira desse sofrimento. Você não se transforma em uma pessoa melhor. E isso, Ana, eu tenho tido assim um maior privilégio de ouvir das pessoas, sabe? Olha, Henriqueta, quanto essa depressão não me fez de uma pessoa diferente. Hoje eu me sinto uma pessoa mais compreensiva, mais amorosa, mais tolerante com o sofrimento do outro. Porque muitas vezes as pessoas mais duras, né, mais racionais, elas não têm ideia do que é passar uma depressão. Ela vai dizer, tem a força de vontade, vá dar uma caminhada que resolve, vá viajar, né? Mas a depressão, ela é um sentimento muito forte, é uma angústia muito forte. E a pessoa que passa por isso e se transformou, ela vai ser uma pessoa que vai compreender muito mais quem está próximo, o outro que está vivendo um sofrimento parecido, não é? Então, a autotransformação, a capacidade de se tornar diferente, uma pessoa mais acolhedora, mais generosa, mais amorosa, é um aprendizado fundamental na caminhada da autocura. Se alguém não conseguiu dar esse salto de autotransformação, provavelmente é uma cura superficial. Ela só bloqueou os sintomas, mas ela realmente não entendeu que aquele processo está ali por uma demanda interna, a doença como linguagem, a doença como comunicação. Então, a doença está dizendo assim, faça alguma coisa, movimente, vá para frente, evolua, e você está só querendo cobrir os sintomas. Né? Então, a autotransformação é o 5º passo, porque é a resiliência, transformar o sofrimento em competência. E aí tem gente que pensa que chegar à autotransformação está muito bom, está tudo muito tranquilo e acabaram-se os passos para que nós nos curemos. Mas ainda não está na hora de nós devolvermos ao universo aquilo que nós recebemos, doutora Henriqueta? Exatamente. Por isso, né, depois de muito meditar, eu vi o que é que vem depois da autotransformação. Depois que eu conheci o que eu tenho, que eu aceitei, que eu me potencializei, que eu me conectei, que eu comecei a me transformar, né? Então, o que vem é o agradecer, né? Profundamente. É um agradecimento que vai desde o agradecimento ao seu próprio interior, à sua energia, ao seu self. Agradecimento às suas células, que coitadinhas, estão lá, né, as bichinhas, tentando fazer, porque toda célula é inteligente, todo ser é inteligente, as nossas células são inteligentes. Então, se você faz uma comunicação com ela, então você vai agradecê-las. Você vai agradecer às pessoas que te ajudaram, mesmo que você não tenha aceitado, não, fulano só quis dar conselho, mas agradeça,
de repente aquela fala, mesmo que você não aceite aquele conselho, mas a fala é amorosa, a intenção é amorosa. Então, agradecer ao universo, cada um dentro da sua fé, né? Cada um dentro daquela concepção de sagrado. Então, o agradecimento, gente, eu acho que é tudo de bom. E eu tenho dito muito, acho que se alguns dos meus pacientes estão aí me ouvindo, sabe. Vamos acordar o dia agradecendo, inclusive agradecer a doença. Então, essa doença está me trazendo o quê? Então, vamos agradecer a ela, agradecer a doença, a oportunidade de estar tendo essa caminhada, porque talvez se não tivesse tido essa doença, talvez eu nunca teria me tornado uma pessoa melhor. Chegamos ao plano completo, já quase encerrando o nosso programa, o 7º passo para essa autocura. Disseminar. Pois é. Então, quando eu, assim, caminhei todos esses passos e cheguei na minha transformação e no agradecimento, aquilo ali fica muito forte dentro de mim, não é? Eu diria que não, que o meu ser já tem, ele cresceu tanto, ele expandiu tanto, que não cabe mais só dentro de mim. Eu preciso expandir isso para outras pessoas. Então aí vem a disseminação. Eu acredito muito que quando nós passamos para outras pessoas o nosso aprendizado, o nosso crescimento, nós estamos reforçando automaticamente aquilo que nos fez aprender e que nos fez caminhar e nossas potencialidades. Esse é um princípio dos alcoólicos anônimos, não é? Pessoas que já passaram pelaquela dificuldade de parar de beber e passaram a ser multiplicadores, ajudando outras pessoas a superar a dependência do álcool. Então, a disseminação, gente, pode ser feita de várias formas. Pode ser feita você se tornando uma pessoa mais compreensiva e dizendo algumas palavras de carinho para outra pessoa. Pode ser no seu trabalho, como um profissional das várias áreas, porque todas as áreas têm a oportunidade de ser um multiplicador, né? Não existe nenhuma área que não tenha essa oportunidade. Eu poderia até dizer, na área médica eu tenho essa oportunidade, mas isso é todas as áreas. E pode ser, que eu acredito muito, no trabalho voluntário. O trabalho voluntário, Ana, eu diria que ele tem uma tonalidade universal. É como se fosse dentro se imaginar a cor do amor, do rosa, do amor, né? Da emissão de generosidade. Eu diria que o trabalho voluntário, você fazer algo para uma pessoa, às vezes, que você nem conhece, você mandar emissões de cura, você ajudar uma criança que vai nascer fazendo uma roupinha mais quente, você trabalhando numa ONG para melhorar o planeta, você cuidando dos animais, recuperando os animais que estão abandonados na rua, você trabalhando pela paz, né? É algo que não tem como dimensionar, é indimensionável, né? Então eu sugiro a todas as pessoas que eu posso ter a oportunidade de estar, né, trabalhando essa cura, que faça qualquer coisa de voluntariado, mesmo que a pessoa trabalhe, mesmo que ela tenha assim 8 horas por dia, mas quem sabe 1 hora por semana, ela reserva e diz assim, essa parte aqui é uma dedicação minha sem interesse de retorno. Eu não quero nem escutar o obrigado do outro, não precisa. Eu estou ali porque isso é por mim, né? O trabalho voluntário, eu aprendi muito isso na terapia comunitária com o professor Adalberto Barreto, que o trabalho voluntário, nós vamos fazer essa ação por mim, para me desenvolver. E automaticamente eu estou ajudando o outro a se desenvolver. Então o outro não me deve nada. O outro não tem que ficar agradecido. Pelo contrário, eu tenho que, se houver até um agradecimento, você dizer assim, não me agradeça, faça por outra pessoa o que você está recebendo. Então, o trabalho voluntário, que é a disseminação, faz parte dessa disseminação, é um recurso extraordinário.
sabe? Para a gente reforçar a nossa cura, reforçar. Mas a pessoa pode até dizer, eu vou esperar eu melhorar para eu poder ajudar. Eu acho que não precisa ser bem assim. Você pode já começar a ajudar uma outra pessoa, mesmo você ainda não tendo melhorado completamente. E ela nos deixou a responsabilidade aqui de disseminar. E ela chegou aqui disseminando tanto amor, tanta fraternidade, tanta caridade, tanta solidariedade, que eu até fico envergonhada de dizer muito obrigada. Eu já estava até pensando em dizer um muito obrigada, mas ela nos deu a responsabilidade de como não só divulgadores da doutrina espírita, mas divulgadores deste amor imenso que Deus nos dá a cada minuto e a cada instante, de disseminar esta boa energia. Portanto, eu vou ter que dizer muito obrigada por tanto amor que a senhora nos trouxe aqui no Espiritismo em Foco. Eu que agradeço, Ana, eu que agradeço a todos, né, que estão nos escutando e todos que, de alguma forma, contribuíram para esse acontecimento aqui, e dizer, assim, realmente, que essa oportunidade, que cada um faça por outras pessoas o que está recebendo, o que está sentindo, porque a gente recebe na medida do nosso merecimento, não é? E se eu tive essa oportunidade de escutar alguma coisa diferente e vai me ajudar, quem sabe outras pessoas não possam ter essa oportunidade também, né? Que a senhora leve um abraço muito carinhoso no seu coração, de toda a nossa equipe, que Ismael, o nosso mentor espiritual, esteja sempre junto com a senhora. E aqui Amém. Essa casa, né, a tenda de Ismael, que nós estamos todos aqui hoje bebendo dessa sabedoria e dessas energias que a senhora tão lindamente descreveu aqui. Muito obrigada, e o nosso programa volta em uma outra oportunidade. Até lá!